Vamos então ler estes 8 versículos. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Estamos a prosseguir o estudo, versículo a versículo, do Evangelho de Mateus. E hoje o tema é o poder de Jesus sobre o pecado. As multidões estão a aumentar à volta de Jesus, são atraídas pelo Senhor, procuram-no, quer pela sua palavra, quer pelos seus milagres. E aqui, voltando um pouco atrás, quando Deus criou todas as coisas, lemos isso no livro de Gênesis, e no final do 6º dia da criação, Deus olhou para tudo o que tinha criado e chegou a uma conclusão. Lemos em Gênesis 1:31, e viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Esta foi a avaliação de Deus sobre a sua criação, no final. Nós sabemos que o homem e a mulher desobedeceram a Deus e aí o pecado entrou no mundo e com o pecado vieram consequências terríveis. Lemos no capítulo 3 de Gênesis que Deus amaldiçoou imediatamente a terra por causa do pecado. E por isso entrou no nosso mundo, até hoje vemos essa verdade, entrou a doença, a dor, entrou a morte, os conflitos, os ódios nos relacionamentos humanos, a guerra, a tristeza, a injustiça, a falsidade, a fome, os desastres naturais, atividades demoníacas. Tudo isto e muito mais são resultado do pecado que entrou no mundo. E a terra suporta todas estas coisas constantemente. Satanás tornou-se o príncipe deste mundo, como Jesus disse. E por isso a terra perdeu a sua glória, aquela glória que Deus tinha para ela quando a criou, quando Ele disse: Eis que tudo é muito bom. Mas a Bíblia revela para nós o amor de Deus num grande e glorioso plano redentor, no qual Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, não apenas redime o homem perdido e condenado, mas também vai redimir a própria terra, o universo inteiro, e vai reverter aquela maldição que veio pelo pecado de Adão e Eva. E, de acordo com o plano de Deus, que está revelado nas Escrituras, para fazer isto, Deus viria à terra 2 vezes. A primeira, que é a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, Deus fez-se homem e Jesus viveu entre nós, foi à cruz do Calvário e levou sobre si mesmo o pecado do mundo inteiro. E o Senhor Jesus morreu, pagou o preço do pecado, ressuscitou da sepultura para a redenção do homem. Mas na segunda vez que Jesus virá à terra, virá em glória resplandecente e vai estabelecer um reino milenar, 1000 anos, nesta mesma terra. No final desses 1000 anos, Deus vai destruir tudo pelo fogo e vai criar um novo céu, nova terra, para toda a eternidade, redimindo assim toda a sua criação. Este é o plano de Deus que temos revelado na Bíblia. E quem é que executou este plano de Deus? Foi o Filho de Deus, foi Jesus Cristo. Quer dizer, o projeto final de Deus,
que é novos céus, nova terra, sem mais tristeza, sem mais lágrimas, sem dor, sem doença, sem morte, sem dificuldades, sem desastres, sem demónios. Deus vai criar um universo novo, todo ele justo, todo ele santo, todo ele amável, belo, glorioso para sempre. E este é o glorioso, vindouro reino de Deus. Tudo mudará no futuro. Esse é o plano de Deus. Ora, neste Evangelho de Mateus, que é um Evangelho que descreve a vida e a obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o que é que o evangelista Mateus nos está a mostrar? Está a mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias prometido, que tem toda a autoridade sobre todas as áreas, todas as facetas da maldição que veio sobre o nosso mundo por causa do pecado. Mateus está aqui a mostrar-nos que Jesus Cristo tem poder sobre a doença, tem poder sobre a morte, tem poder e autoridade sobre Satanás e sobre os demónios, sobre os elementos naturais, sobre os animais, sobre a dor, sobre todas as coisas. Quer dizer, só Deus, só Jesus é que tem o tipo de poder e o tipo de autoridade necessários para reverter aquela maldição e para criar um novo céu, uma nova terra. E com os milagres de Jesus, ele prova que é o Filho de Deus, que é o Messias que foi prometido, que é o Salvador do mundo e que tem poder e autoridade para dominar todas as coisas. E dos muitos milagres, inúmeros milagres que Jesus fez, que já vimos isso, nos capítulos 8 e 9, Mateus destaca 9 milagres. 9, especificamente. Nós já vimos Jesus a vencer com poder, capítulo 8, versículos 1 a 17, as doenças. Já vimos isso. São 3 milagres que Mateus aí revela. Em segundo lugar, o poder de Jesus sobre os elementos naturais, versículos 23 a 27. Ele acalma o vento e o mar. O poder de Jesus sobre o mundo espiritual das trevas, o mundo sobrenatural dos demónios, versículos 28 a 34. E agora, vamos ver o poder de Jesus sobre uma área muito importante da nossa existência, que é o poder de Jesus sobre o pecado. E até ao final do capítulo, Jesus vai mostrar o seu poder sobre a morte, que é também vencida, e vemos toda a maravilha do poder de Jesus Cristo. Hoje o que é que nós vamos ver? O poder de Jesus sobre o pecado. Ele diz aí, perdoados te são os teus pecados. Então, vamos pensar numa pergunta muito básica. Qual é uma das verdades mais distintas que a fé cristã proclama? É esta verdade. A realidade do pecado, que muitos dizem, isso pecado é uma palavra antiga de igreja, a realidade do pecado, das consequências do pecado, e que o pecado pode ser perdoado por Deus. Essa é a maior bênção que qualquer pessoa pode ter. Porque se o pecado de uma pessoa não for perdoada, essa pessoa não pode ter vida eterna. Esta é a mensagem cristã. Esta é a mensagem crucial, essencial de Deus. Jesus encarnou e veio ao mundo para o perdão do nosso pecado. Ele só veio por causa disso. E esta é exatamente a mensagem deste milagre aqui do capítulo 9, versículos 1 a 8, em que Mateus, debaixo da inspiração do Espírito Santo, continua a mostrar aqui os milagres de Jesus que revelam a sua divindade, que revelam que ele é o Messias. E agora, capítulo 9, Jesus vai mais além
quando ele mostra que tem poder sobre a raiz da miséria da humanidade, da miséria que está sobre o homem, que é em resultado do pecado. Quer dizer, Jesus lida com a culpa humana, lida com a poluição da nossa alma, com o mal que separa o homem do seu Criador. O que separa o homem de Deus é o pecado. Não é? Nada mais separa o homem de Deus a não ser o pecado. E isto é único, isto é divino, está além do humano. É isso que Jesus está aqui a mostrar. O homem não tem esta possibilidade de resolver o problema do pecado. E esta é outra marca da autoridade de Jesus Cristo. E de facto este Evangelho vai terminar lá no capítulo 28, quando Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E por isso Jesus, Mateus aqui mostra, Jesus é o Messias, é aquele que tem poder, domínio sobre todas as coisas, sobre tudo. Versículo 1, vemos que Jesus, isto vem na sequência de ele ter passado num barco para o outro lado do mar da Galileia, onde se encontrou com homens possuídos por demónios. Jesus vence e expulsa os demónios, mas Jesus é escorraçado. Lembram-se disso. Ele é indesejado e é expulso daquela região. Pedem-lhe para ele se ir embora. E por isso Jesus e os discípulos atravessam de novo o lago da Galileia. Versículo 1 diz: entrando no barco, passou para o outro lado, chegou à sua cidade, que era a cidade de Cafarnaum. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Portanto, possivelmente Jesus estaria na casa de Pedro, que era o lugar que o Senhor tinha como sendo o quartel-general do seu ministério. E então trazem Jesus um paralítico para ser curado. Isso seria um caso muito grave, possivelmente paralisia total. Ele estava incapaz de se locomover e transportam-no deitado numa cama. Há passagens paralelas a esta no Evangelho de Marcos e de Lucas. E aí podemos ver que são quatro amigos do paralítico que o transportam na cama, chegam à casa e a multidão era grande, não podiam entrar pela porta para ir ter com Jesus. O que é que eles fazem? Sobem ao telhado e começam ali a desmontar o telhado, abrem um buraco para poderem fazer passar o amigo paralítico para ficar mesmo em frente de Jesus. Não é? Para ficar mesmo em frente de Jesus. Isto mostra, vejam, o quanto eles buscavam Jesus. As pessoas subirem o telhado e fazerem aquilo que é necessário para fazer descer o amigo, ir a Jesus, mostra a determinação. E o versículo 2, vejam, Jesus, vendo a fé deles, o que eles fizeram foi uma coisa extraordinária. Vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Está aqui uma atitude incrível de quem faz tudo aquilo que for necessário para alcançar o seu objetivo, que é que o amigo fique mesmo em frente a Jesus. Então temos aqui a primeira palavra-chave que Jesus profere, que é fé. Fé. Jesus assinala aqui, vendo a fé deles. Eles fizeram uma coisa incomum, uma coisa única, foram persistentes. Foram persistentes. É um exemplo para nós. Fazer tudo o que for possível. E Jesus diz ao paralítico para ele ter coragem, ter bom ânimo. Agora vamos pensar, o paralítico está em frente do Deus Santo. Não podemos pensar, Jesus é Deus. O paralítico está em frente do Deus Santo, que sabe tudo sobre ele. Jesus sabe tudo sobre a vida deste homem. Jesus sabe que ele é um pecador
e diz-lhe: perdoados te são os teus pecados. E com ternura, com amor, quem é que foi ofendido pelo pecado deste homem? Que é um pecador, ou o meu, ou o teu? Foi Jesus, ele é Deus. Jesus está perante o homem que transgrediu a sua lei, que o ofendeu a ele, porque Jesus é Deus. E vejam, Jesus chama-lhe filho. Versículo 3 e 4. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Jesus conhece o coração do paralítico. Nós somos logo levados a pensar: conhece o coração dos escribas. E conhece. Mas Jesus também conhece o coração do paralítico. Nós não. E Jesus sabe o que aquele paralítico quer. Deus perdoa o pecado de quem? Deus perdoa o pecado da pessoa que o confessa. Deus perdoa pecados de pessoas que não se assumem pecadoras. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então Jesus conhece o coração do paralítico e conhece o coração dos escribas. E Jesus faz um milagre divino, incomparável, numa palavra: perdoa os pecados do paralítico. Isto lembra-nos 1 Timóteo 1,15. Paulo escreveu assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Olhem, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Jesus veio para salvar pecadores. E aquele paralítico ficou perdoado. Perdão é então esta segunda palavra-chave que temos aqui neste trecho. Esta é a remissão dos pecados de que a Bíblia fala. Temos aqui salvação, temos aqui perdão, perdão total, perdão completo. Na maior necessidade daquele homem paralítico, o Senhor deu-lhe o maior presente, que foi perdão. Perdão. Porque a palavra de Deus ensina que o pecado afeta todos os homens. Diz a palavra do Senhor: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão fora da glória de Deus. O pecado coloca o homem debaixo do poder da ira de Deus, mas o perdão de Deus livra o homem da ira de Deus sobre o pecado. Mas também temos aqui a terceira palavra-chave, que é fúria. O paralítico queria perdão, Jesus perdoa, mas os escribas ficaram enfurecidos e acusam Jesus de blasfémia. Aí no versículo 3. Dizem: só Deus é que pode perdoar pecados. E é verdade, só Deus pode perdoar pecados. Porque quem está ali é Deus. Quem está ali naquele dia é Deus que se fez homem, é Deus em carne humana. E o problema daqueles escribas é que não conseguem reconhecer que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias e que Jesus por isso pode perdoar pecados. E naquele dia a maior perda, aqueles que perderam mais foram aqueles escribas. Tiveram a oportunidade também de poderem ter reconhecido Jesus, terem-se reconhecido pecadores e terem recebido ali o perdão dos seus próprios pecados. E tem acontecido assim ao longo da história. Nós podemos pregar uma mensagem bíblica sobre perdão. Perdão do pecado. E aqueles que ouvem esta mensagem, alguns ficam e vão aceitar, vão abrir o seu coração para Cristo, mas há outros que se vão embora.
Há muitos que não estão interessados nesta mensagem, porque não sabem que a maior necessidade do ser humano é o perdão do seu pecado, não reconhecem o seu problema espiritual, a consequência do seu pecado, e por isso não estão interessados nem dispostos a receber o perdão de Jesus. Então o versículo 4 mostra-nos a onisciência e a divindade de Jesus. Jesus conhecendo os seus pensamentos. Só Deus conhece os pensamentos. Vamos ver alguns trechos que nos mostram a onisciência de Deus, que mostram a divindade de Jesus. 1 Samuel 16:7. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E Jesus estava ali a olhar para o coração do paralítico e para o coração dos acusadores, os escribas. 1 Reis 8:39 diz: porque só tu, Deus, conheces o coração de todos os filhos dos homens. Deus conhece o meu coração, o teu, do mundo inteiro. Só Ele conhece o coração de todos os filhos dos homens. E por isso lemos no Salmo 9, Deus vai julgar com justiça os bilhões de pessoas que vivem no nosso mundo. 1 Crónicas 28:9. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Deus sabe tudo. Tudo o que o nosso coração pensa, imagina, podemos não fazer. Mas olha, Deus sabe. Ou Ezequiel, podíamos ler muito mais, mas vou ficar por aqui, mais Ezequiel 11:5. Porque quanto às coisas que vos sobem ao espírito, eu as conheço. E Jesus desnuda ali aqueles escribas. Versículo 4. Porque pensais mal em vossos corações. Das centenas de pessoas que estavam ali naquele dia, só Jesus conheceu o coração do paralítico, dos escribas, de qualquer um que estava ali. E podia dizer: porque é que vocês pensam mal em vossos corações? Eles não falaram nada, mas Jesus sabia. Então vemos aqui este grande contraste, por um lado, a fé do paralítico e a fé daqueles amigos, o perdão e do outro lado a fúria. A fúria. Ele blasfema. E Cristo ali no meio. E é sempre assim. Cristo tem uma mensagem de amor, de graça, de perdão. Há aqueles que reconhecem, que se alegam, que aceitam. E há aqueles que desprezam, ou odeiam e escarnecem da mensagem do Evangelho. Vai ser sempre assim. E ficam furiosos com Jesus. Versículos 5, 6 e 7. Jesus então pergunta para os escribas que estavam em fúria dentro dos seus corações: pois qual é mais fácil? Dizer perdoados são os teus pecados ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua casa e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. Temos esta pergunta de Jesus que é muito profunda: qual é mais fácil? O que é mais fácil? Perdoar pecados ou curar? Para nós. Para nós é impossível. Para nós é mais fácil curar através dos médicos. É? Para nós não temos poder para curar da forma que Jesus cura. Pois. Ou seja, Jesus diz: o que é mais fácil? Eles nem respondem. Dizem: perdoar pecados ou curar? Eles nem respondem porque, olha, nós nenhuma dessas coisas podemos fazer. Não é?
Porque para o homem tudo isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus é fácil perdoar pecados, porque pode, por causa de Jesus, e fácil curar. E por isso Jesus, porque é fácil, faz as duas coisas. Perdoa e faz um milagre invisível. Ninguém vê esse milagre de Jesus perdoar os pecados de um pecador. E faz o milagre visível, que é curá-lo totalmente, instantaneamente, aos olhos de todos, da paralisia. No versículo 6, Jesus revela mais sobre quem é Jesus. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Esta é a quarta palavra-chave deste texto, é autoridade, força. É preciso autoridade, poder, para poder perdoar pecados. É verdade. E Jesus tem essa capacidade, esta autoridade sobre o pecado, sobre o mal, sobre a doença. E no versículo 7 nós vemos uma coisa impressionante, que aquele paralítico que foi levado por coatos numa cama, descido lá pelo telhado, levanta-se e foi para a sua casa. Regressou a casa pelo seu pé. Nem podemos imaginar que poder o de Jesus. Que poder. Versículo 8 temos a reação da multidão, que foi, e a multidão vendo isto maravilhou-se e glorificou a Deus. No futuro, irmãos, no futuro, um dia no futuro, Jesus vai fazer isto mesmo. Perdoar o nosso pecado, que já está perdoado na cruz, e vai ressuscitar-nos, dar-nos um novo corpo perfeito para vivermos eternamente com Deus nos novos céus e na nova terra. E quando esteve na terra, Jesus provou que é Ele que tem esse poder e a autoridade para fazer isso que Deus tem à nossa frente. Em conclusão, Jesus perdoa o pecado. Esta é a maior mensagem que nós podemos ouvir. E tudo aquilo que eu poderei dizer é esperar que cada pessoa que está a ouvir esta mensagem possa ter o seu pecado perdoado, pelo seu arrependimento, pela sua fé em Jesus Cristo. Que não seja como aqueles indiferentes dos escribas, como aqueles que rejeitam o perdão de Jesus Cristo. Cristo oferece perdão. E pelo perdão de Jesus, o nosso pecado, o nosso passado é todo apagado e todo o nosso pecado é lavado, esquecido. Grandes milagres nós temos aqui no capítulo 8 e 9 de Mateus. Começamos por ver um leproso, no início do capítulo 8, em que ele disse: Senhor, se quiseres podes limpar-me, e Jesus com um toque curou. Temos uma pessoa paralítica que é curada à distância por uma palavra, o servo do centurião. E temos uma mulher que estava deitada com febre, que Jesus toca e ela imediatamente se levanta. E é restaurada a sua saúde. Temos o vento e o mar acalmados com uma palavra. Temos demónios controlados, expulsos. E temos pecado perdoado. Grande é o poder e grande é a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Pede-se fé, confiança na pessoa de Jesus, confiança no seu poder e na sua autoridade. Glória ao nome de Jesus. Amém.